E é isso aí, senhoras e senhores, meninos e meninas, pais, sejam todos bem-vindos e hoje nós vamos discutir um pouco a ideia de contagem sem usar os dedos. Eu vou passar 4 técnicas aqui que você pode ajudar a orientar o seu pequeno, aluno, filho, enfim, a pensar de forma mais complexa na hora de contar sem usar os dedos. Mas antes de mais nada, eu gostaria de dizer aqui que é importante em uma determinada faixa de aprendizagem da matemática, os dedos, as mãos, principalmente para os menores, os pequenos têm esse hábito de dar descoberta através da linguagem corporal deles. Eles vão utilizar os dedos. Isso é extremamente normal, utilizar os dedos. Nós não podemos de maneira alguma repreender aquela criança que utiliza os dedos no método de contagem. Não, pelo contrário, nós temos que incentivá-la a continuar usando os dedos, porém, ao mesmo tempo, nós vamos oferecer um novo método, uma metodologia nova e mais complexa de contagem. Por que isso? Já está comprovado, inúmeros estudos já apontam, eu vou deixar aqui no link na descrição desse vídeo para que você possa acompanhar, que quando as crianças desenvolvem logo no começo de sua aprendizagem na matemática, nos anos iniciais escolares, um raciocínio mais complexo de contagem, elas têm um melhor desenvolvimento e desempenho acadêmico, na matemática especificamente. Então é muito importante que nós possamos oferecer outros métodos, principalmente aqueles que não utilizam os dedos ou algo mais concreto, que essa coisa se torne mais abstrata, essa questão das contagens. Então, antes de falar dessas 4 dicas aqui, os 4 passos que você vai precisar utilizar com seu pequeno, com seu aluno, eu vou tocar um vídeo aqui que eu gravei esse processo e aí eu vou te explicar na prática como vai funcionar isso com o meu filho. Eu gravei aqui um processo de evolução com ele desse método de contagem com os dedos e como eu estimulo para que ele não utilize mais os dedos nesse processo de contagem. Então eu vou tocar o vídeo e no final eu vou falar desses 4 passos em cima desse vídeo que eu vou tocar para vocês aqui com algumas considerações. Então se liga. Aqui temos todos os números de 1 a 10, certo? Uhum. Beleza. Agora nós vamos brincar de somar. Por exemplo, quanto que é 3 mais 2? 3 mais 2. 3 mais 2 vai dar 4. 4? 3 mais 2, não. Como é que você faz essa conta? Faz a conta pro papai. 3 mais 3. 3 mais 2. 3 mais 2. 3 mais 2. Deixa eu pegar os dados só pra te ajudar. 3 mais 2. Como é que você faz essa conta normalmente? 3 mais 2. 3 mais 2 vai dar... Cinco. 5? Como é que você chegou a essa conclusão do 5? Os dedos. Você usou os dedos? É, que é mais fácil, né? Vocês podem tentar com os dedos, que daí é mais fácil. Como é que você fez? Explica pro pessoal então. Eu fiz os 2 e o 3. Aí depois você faz o quê? Eu contei. Contei esse. Ah, você contou. E se não for para usar os dedos, olha só. Se for 3 mais 3, sem usar os dedos, eu vou te ajudar, ó. O papai vai colocar o dedo assim na frente, ó. 3. 3. Mais 3. Mais 3. Quanto vai dar? 3 mais 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, muito bem! 6, é isso! Eu contei no ar, assim. Isso, você contou no ar, né? Você começou a usar o quê? A sua imaginação, não é? É isso aí, muito bem. Você precisa usar a sua imaginação. E agora vamos pegar um difícil? Se for 4 mais 2? 4 mais 2.
Tenta contar no ar a sua imaginação. 6. 6, isso Vai aí. dar 3 com 3, 6. Ah, 4 com 2, 6. olha que É a mesma legal. coisa. É a mesma coisa. A gente tá achando um padrão agora, não é? Isso é muito divertido. E quanto que é 2 mais 2? Esse você já decorou, não é? Ah, esse é muito simples. 4. 4? E 1 mais 1? 1 mais 1, 11. 11? 1 mais 1, tá. 2. 2. E 2 mais 1? Porque faz o formato do 11, né? Isso, porque 1 com 1 faz o formato do 11. E 1 mais 2? 1 mais 2. 3. Exato. 3. Exatamente. Nós precisamos usar bem a nossa imaginação. 3. Agora eu vou Vocês pegar... contam no ar. Isso, você Eles pode... vão contando com a boca e vão fazendo com o dedo assim. Pra contar no ar. Às vezes nem precisa mais fazer com o dedo, né? Às vezes... Será que a gente consegue sem fazer com o dedo? Tá. Só na imaginação? Vamos ver? Olha só, vou pegar um número muito difícil. 3 mais 1. 4. É isso! Muito bem! Incrível! Eu pensei na matemática, matemática com só arrumei aqui. Ah. Com a imaginação. E é muito difícil a matemática com a imaginação? Não é tão difícil agora. Não é tão difícil. Mas no começo você precisou dos dedos, né? Uhum. Os dedos são importantes no começo. Mas depois a gente não precisa mais deles. Uhum. A gente vai evoluindo com eles. Agora, nós vamos fazer uma outra coisa divertida. Bom, aqui antes de começar as dicas, os 4 passos para que você possa ajudar o seu filho a se desenvolver melhor sem usar os dedos, a primeira coisa que eu preciso dizer é o seguinte: perceba que o Lorenzo, o meu filho, ele está sentado numa cadeira e numa mesa. Isso é muito importante, a postura, tudo bem? Para fazer isso, você não deve deixar a criança vagando pelo ambiente. Ela precisa estar sentada e concentrada, um pouquinho mais de foco. Isso é muito importante para eles agora. Há um momento que o Lorenzo fica brincando com os dados. Eu não repreendo, falo, ó, para com o barulho. Eu vou lá e pergunto para ele: olha, posso segurar seus dados só um pouquinho para você se concentrar? Eu tiro um pouquinho da atenção para que ele possa focar. Tiro os dados dele ali para que ele possa focar naquela situação. Então o ambiente tem que ser de preferência silencioso e que a criança sente em uma mesa. Outra coisa muito importante aqui é o primeiro passo: oralidade. Nesse primeiro momento, não adianta colocar para as crianças um papel, caneta, até porque algumas ainda não tem a preocupação que para nós é simples, mas para eles é difícil ainda essa coordenação motora fina de pegar uma caneta, num lápis ali e escrever os números e tudo mais. Então nesse primeiro momento, deixa oralidade, somente oralidade. Esse é o primeiro passo. Pergunte para a criança: olha, no primeiro momento é isso que eu fiz com o Lourenço, quanto que é 3 mais 2 nesse primeiro momento? Perceba que no vídeo ele demora um pouquinho para responder, tá sem cortes o vídeo. E aí eu faço questão de mostrar para vocês que ele esconde o dedo assim embaixo da mesa e começa a contar. Ele esconde ali e vai contando esse processo e me dá a resposta. Na sequência, o que eu faço para ele? Eu proponho uma outra conta para ele, o 3 mais 3, só que eu falo, em vez de utilizar o dedo, utilizo o meu, o do papai. Aí eu aponto 3 para ele aqui. Só que eu não apontei o outro 3, eu só usei o primeiro e pedi para que ele usasse a imaginação, que ele imaginasse os outros 3 dedos aqui. E ele vai acompanhando no raciocínio lentamente, construindo isso. Então esse já é o segundo passo aqui que você deve fazer. Para tirar a criança da sua linguagem corporal dos dedos, o que você precisa fazer agora? Você precisa propor para ela que, ao invés de contar usando os dedos, você pode propor para ela a sua mão, os seus dedos, ou simplesmente usar um feijãozinho, pedrinhas, seja lá o que você tiver dentro da sua casa, pode ser milho, enfim. Ou propor para que ela conte através de outros objetos que vão além da sua mão. Então esse é o nosso segundo passo. E aqui fica uma grande curiosidade também. A palavra cálculo, ela vem de cálculos, do latim, e significa pedra.
Antigamente fazia-se contas com pedrinhas, e é isso que a gente vai propor para as crianças agora. E aí está a origem da palavra cálculo. Não à toa que você usa a expressão cálculo renal para se referir pedras nos rins, beleza? Então fica essa curiosidade, é isso que a gente vai usar. Isso é meio que instintivo do ser humano, você colocar pedrinhas para essa criança ir lá e contar. Depois disso, sempre na oralidade agora. Depois disso vem o terceiro passo. O terceiro passo é tirar esse concreto agora. Pedir para que ela continue imaginando as coisas, só que agora sem esse concreto, sem os dedos, sem as pedrinhas, sem o auxílio da sua mão também. Comece sempre com números fáceis, que a soma dê no máximo 10, porque é onde esse processo de contagem está mais concretizado. E aqui vem uma outra coisa bem importante que eu preciso dizer para vocês. A criança já precisa ter em mente e estar bem afiada no processo de contagem do 1 até o 10. Senão essa coisa de somar 2 mais 5 não vai rolar agora. Tem uma hierarquia nos processos. E o primeiro é, esse processo de contagem do 1 ao 10 precisa estar bem afiado. Então isso é uma consideração que eu preciso fazer aqui. Depois disso, você fez o primeiro passo, deixou ela usar os dedos, oralidade, sempre. Segundo passo, você propõe agora um sistema que ela continua contando, só que sem os dedos, com algum objeto concreto para ela, ou as suas mãos, a mão de uma outra pessoa, os dedos de uma outra pessoa. Depois o terceiro passo, ainda na oralidade, sem nem nada, ela vai ter que ir lá, na oralidade ainda, contar as coisas, contar os números, só que sem a ajuda dos dedos ou algum objeto para que ela possa manusear. E aí finalmente vem o quarto passo, que é o seguinte: você vai dar agora um lápis e papel para ela e vai fazer as continhas. Inclusive você encontra essas continhas e o papel, caneta e tudo. Inclusive, você vai encontrar um material PDF aqui, bem fácil de baixar, vou deixar o link aí na descrição do vídeo, para que te possa orientar quais continhas você vai fazer com ela, para que ela possa se desenvolver e escrever. Inclusive, tem os números pontilhados que vão ajudá-la a desenvolver a coordenação motora fina nesse material que está disponível em PDF para vocês, totalmente gratuito aqui. Enfim, o quarto passo é fazer todo esse processo que a gente fez agora, só que sem usar os dedos, sem usar objetos, só que agora ela precisa escrever, ela precisa visualizar os números ali, a forma simbólica dos números e fazer as contas. E esse quarto passo, ele precisa ter repetições. Nós precisamos ter consistência nesse quarto passo. Então assim, ela fez 1 hora hoje, ou 15 minutos, 20 minutos hoje, depois amanhã mais 20 minutos desse mesmo processo de ir lá contar, depois na semana seguinte mais 15 minutos por dia. Ela precisa ter consistência. Por quê? Aí ela vai adquirir uma coisa que vai ficar muito natural, que é aquilo que no finalzinho do vídeo que eu fiz com o Lorenzo, ele já tem, quando eu pergunto pra ele, 2 mais 2 é fácil, né? Ele não faz mais a conta, ele não pensa algebricamente na coisa. Ele já decorou meio que já decorou. E é isso que as crianças vão fazer também. Elas já vão pegar o jeito e já meio que vão decorando. Uma outra coisa que vai ajudar muito as crianças nesse processo de contagem é os chamados number bonds. Number bonds é um método de Singapura também, que você encontra aqui, eu já fiz um vídeo comentando sobre isso, e o material PDF também vai ter os number bonds. Eu não vou falar sobre eles aqui, porque senão vai ficar muito longo, mas você encontra, já vai ter um card aqui desse vídeo falando sobre os number bonds, como você pode utilizar, isso também vai ajudá-los muito, muito mesmo. Eu espero ter ajudado vocês nesse processo aí de matemática, é muito importante essa contagem sem os dedos. Vou deixar todos os materiais disponíveis aqui no link, um link na descrição desse vídeo, ali. E mais uma vez agradeço a participação especial de todos vocês e fui.